e que o Senhor quer falar conosco nessa tarde. Por isso eu coloco a minha vida, a vida de cada pessoa que está aqui, pedindo para que o Senhor possa trabalhar com poder em nossos corações, abençoando e efetuando a tua obra. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Quando eu recebi o convite para trazer a palavra hoje, a minha primeira reação foi: eu não sou casada, eu não tenho filhos, e trazer uma palavra no dia da mulher, eu achei que no dia como hoje teria que ser uma mulher casada, com filhos. Mas logo eu recebi a inspiração. Nós todas, novas ou adultas, casadas ou solteiras, nós somos a noiva. E nós estamos esperando o noivo. E enquanto ele não vem, nós temos a sua palavra. E é a palavra que faz, não é o vaso. Então eu pedi a Deus para que Ele use o vaso, para que possa abençoar cada uma de nós. Amém? Glória a Jesus. E hoje eu vou falar sobre uma mulher chamada Lia. Uma mulher sem filho, mas que foi iluminada pela graça de Deus. Uma mulher que passou por frustrações, por dores na alma, mas que foi curada pela graça de Deus. Amém? Então eu gostaria que você abrisse de novo a sua Bíblia no mesmo capítulo 29 do livro de Gênesis. Vocês não levem a mal, eu ficar um pouco tontinha, sabe? Até depois não vai dar para me despertar. Glória a Deus. Amém? Já encontraram? Amém. A palavra diz assim: e Labão tinha 2 filhas. O nome da mais velha era Lia, e o nome da menor, Raquel. No versículo 17, Lia tinha os olhos baços, mas Raquel era de formoso semblante e formosa raiz. Então, a primeira vez que nós vemos sobre Lia, é nos falado que ela era a irmã mais velha. Quem é que é a irmã mais velha? Eu sou a irmã mais velha. Eu tenho um irmão e uma irmã, Antônia e Mônica. Eu não tenho nada marcado assim com relação à aparência, porque nós temos quase a mesma idade. Mas geralmente acontece quando eu tenho um irmão mais velho, ele cresce mais, fica mais desajeitado, né? E as pessoas chegam na casa e vão para o irmão mais novo e dizem: ai, que bonitinho, como ele é engraçadinho. E o irmão mais velho fica de lado nada. Mas às vezes marca. Eu só lembro que no momento que nós tínhamos que levar a refeição, depois de uma bagunça, eu geralmente levava mais, porque eles me diziam assim: tu que é mais velha, tem que dar um exemplo. Mas eu não fiquei com nenhuma marca, porque eu fazia mais bagunça mesmo, né? Então a refeição era merecida, né? Mas aqui nos fala que Lia era a mais velha e Lia tinha os olhos baços. O que são olhos baços? Olhos baços são olhos sem brilho, olhos tristes. Existem algumas traduções que dizem que ela tinha olhos mansos. Mas existem alguns comentaristas que dizem que ela tinha os olhos enfermos. E alguns dizem que ela era vesga. Existe um comentarista mais recente que ele fala que Lia tinha suaves olhos azuis. Não sabemos, né? Num povo que era todo moreno, com os olhos castanhos e feitos, não sei se isso era bonito, né? Mas a palavra
tem duas aplicações. Uma boa, outra ruim, não sabemos. Mas a palavra continua nos dizendo que Raquel era a mais nova, era de formoso semblante e formosa a vista. Raquel era toda bonita. Ela era bonita de semblante e era bonita de corpo. Então nós vemos, e a palavra nos conta que quando Jacó fugiu do seu irmão e ele chegou em Padã-Arã, eles estavam num poço e eles estavam dando água para as ovelhas. E ele falou que era parente de Labão. E eles falaram, Jesus conhecia, e eles falaram que a filha de Labão estava vindo com as ovelhas. E era Raquel, ela era pastora. Então aqui nós temos outra característica de Raquel. Ela era, além de bonita, ela era pastora. E ela que dirigiu o rebanho. E sobre Lia, nós não ouvimos mais nada. Nós só sabemos que ela tinha os olhos vastos. Ela não se destacava em nada, porque a Bíblia não conta nada sobre Lia. Então aqui nós vemos a primeira dor. Já tinha muitas dores, né? Mas essa foi a primeira dor, por causa da aparência. Se nós compararmos Lia com a sua irmã, ela era sem graça, ela era feia. Se ela tinha os olhos azuis, ela só tinha os olhos. Mas ela era vesga, ela não tinha nem os olhos. Então vocês vejam que a Lia já tinha uma luta por causa da sua aparência. E todos nós sofremos dores por causa da nossa aparência. Muitas vezes ela é minha, ou ela. O nariz, ou é os dedos só nos dentes, ou é a cor da pele, ou é a muito gorda, ou é muito magra, ou é muito alta, ou é muito baixa. As pessoas todas têm alguma dor em casa da aparência. E tem pessoas que são casos sérios, porque nós não podemos escolher o nosso biotipo. Nós não podemos mudar como nós nascemos. Muitas pessoas têm traumas por causa do nome. Vocês nunca escutaram alguém dizer, não sei onde meus pais estavam com a cabeça quando colocaram meu nome, já escutaram? Tem pessoas que têm traumas, que sofrem por causa disso, que recebem apelidos, que são discriminadas, que sofrem bullying. Sabe? Existem muitas coisas que as pessoas sofrem. Mas a palavra de Deus nos diz, né? Enganosa é a graça e vã a formosura. Mas a mulher que teve no Senhor, essa será louvada. Existem também pessoas que sofrem por causa de deficiências. Às vezes elas são discriminadas, às vezes elas se isolam. Quando eu tinha 16, 17, 18 anos, eu estudava em São Leopoldo, eu fazia uma faculdade. E lá em São Leopoldo tem uma rua chamada Rua Independência, a Rua Grande, onde nessa rua tem bancos e tem muitas lojas. Então é bonito de caminhar nessa rua, muitas vitrines. Mas em determinados dias da semana, tinha um lugar que a calçada era mais larga e eles vendiam flores. Muitas flores, vasos de flores, e era lindo passar por aquele lugar. Mas tinha alguns dias que ficavam alguns cadeirantes. E eles vendiam balas. E eu não gostava muito de passar o dia estudante, pouco dinheiro, não podia comprar as balas. E eu atravessava a rua. Mas, para dizer sinceramente, eu não gostava de ter aquelas cadeiras de roda lá. Com todas aquelas flores, eu achava que estragava a paisagem. Umas flores tão lindas, umas cadeiras de roda. E eu atravessava. Mas, quando eu tinha 18 anos, eu sofri um acidente de trânsito. Foi um acidente grave que foi manchete de jornal.
houve morte, feridos, e o mais feliz caso, mais grave foi ele. Eu fui levada em coma para o pronto-socorro de Porto Alegre e eu fiquei em estado grave 19 dias. Esperavam a todo momento que viesse a notícia da minha morte, né? Então, estar aqui, muitas coisas vocês estão vendo milagres. Aleluia. Primeiro, estar viva. Depois, se eu estivesse viva e saísse da UTI, eu poderia não falar e eu poderia ter dificuldade respiratória. Eu saí de lá falando, hoje em dia até reclamam que eu falo demais, eu respiro normalmente. Aleluia. E eu saí, porque eu fraturei o pescoço, na coluna na altura do pescoço, eu saí com um colar de dentro da UTI. E eu não sei porque o médico não fez cirurgia, me deram alta dessa maneira, eu não poderia segurar o pescoço e eu estaria sempre numa cama. Então, estar sentada, segurando o meu pescoço, é mais um milagre também. Aleluia. Glória a Jesus. Mas Deus precisava tratar de nós, né? Então, algumas coisas ficaram, né? A lesão foi grave e a consequência foi tetraplegia. Eu nem sabia o que significava isso. E nunca tinha ouvido falar que alguém não movimentava braços nem pernas. Mas isso aconteceu comigo. Nós não aceitávamos e a gente procurava tudo, procurou tudo. Mas uma das coisas que mais me incomodou foi a cadeira de rodas. A cadeira de rodas para mim era, eu fazia tudo para não ir para a cadeira de rodas. Até quando a gente saía, eu não queria cadeira de rodas. E aí o constrangimento era maior ainda, porque tinham que me carregar, e às vezes nas casas que a gente ia, não tinha uma cadeira apropriada para me sentar, ficava pior ainda. Eu estar aqui, sentada também numa cadeira de rodas, foi só a graça de Deus. Deus trabalhou na minha vida e permitiu que eu viesse falar a palavra dele sentada numa cadeira de rodas. Aleluia. E muitas pessoas sofrem dores de diversas maneiras. Quais são as dores de sua alma por causa da aparência? Deus está vendo você. Ao invés de reclamar da sua aparência, dê glória a Deus, pois Ele viu você quando você era ainda informe. O Salmo 119 fala que Deus nos viu antes de sermos formados. E Ele ama. Amém. Amém. Uma segunda dor da alma de Lia foi o abuso que ela sofreu do seu pai. Seu pai era um homem manipulador. Ele, ao invés de cuidar da família, ele se preocupava com o dinheiro. Quando Jacó ficou na casa dele, Jacó era sobrinho, Labão falou que ele falava do salário, porque Jacó estava trabalhando lá. E Jacó havia se apaixonado por Raquel. E ele disse, eu trabalharei 7 anos para casar com Raquel. E Labão concordou. Tudo que Jacó colocava a mão não esperava. E Jacó trabalhou, e ele estava tão apaixonado que os 7 anos foram como poucos dias. E chegou o dia dele falar, ele já tinha trabalhado 7 anos, que ele queria a Raquel como esposa. E foi preparada a festa. Os homens iam na festa. E quando chegou o momento de entregar a noiva para Jacó, Labão entregou, ao invés de Raquel, ele entregou Lia. E vocês imaginem Lia estar com um homem que pensava que ela era sua irmã, quem sabe até chamou de Raquel, e ela foi entregue por seu pai por causa de Lia. E quando Jacó acordou, ele viu que era Lia. E ele foi reclamar, porque ele trabalhou 7 anos por Raquel. E Labão disse, cumpra a semana de Lia, porque aqui não se costuma dar antes da mais velha do que a mais nova.
Ele podia ter dado Lia para outro, porque tinha outros homens, mas ele queria o dinheiro e ele pegou Lia ao pé de Raquel. Mas quando se cumpriu a semana de Lia, Labão entregou Raquel para Jacó, pelo serviço de mais 7 anos. Eu não sei quais os problemas que talvez você tenha na sua casa, com a sua família, com seus pais, que muitas pessoas sofrem e elas têm feridas na sua alma que não são curadas. Às vezes coisas que aconteceram que ninguém sabe, mas que a gente às vezes olha as famílias e a gente só vê da porta para fora. Eu costumo dizer que é o mesmo que nas redes sociais. Você quer ver gente bonita e sem problema, vá nas redes sociais. E quando você vê as famílias, você pensa, como aquela família é abençoada. Mas quando você vai se aproximando, vai chegando mais perto da sua casa, você vai vendo, talvez a sua família está melhor. Acontecem muitos abusos da parte dos pais com os filhos. Eu não sei quais são as histórias que você carrega da sua família. Seu pai, seu tio, seu avô, seu primo. Mas hoje, nesse encontro, é o dia de você perdoar seus familiares. Porque todos temos problemas com a família. Vocês imaginem uma família que está tudo bem, 3 filhos, e de repente uma filha fica tetraplégica. E muitas famílias já nascem filhos com deficiência. Eu louvo a Deus, não porque nós sejamos melhores do que ninguém, porque todos somos pecadores e todos precisamos da graça de Deus. Mas eu louvo a Deus porque Ele cuidou de nós. Seria um motivo para ter desmanchado a família. Imaginem, com 2 filhos adolescentes, com o marido, e a minha mãe teve que ocupar todo o tempo para cuidar de mim. Mas eu louvo a Deus porque cada um cedeu um pouco. E agora, mas Deus Ele não abençoa assim para que a gente guarde para nós. Ele quer nos usar para que a gente leve para outras pessoas. Porque quantas famílias sofrem problemas porque tem alguém deficiente, porque tem algum problema de saúde, e às vezes a família desmancha, separa, filhos não são cuidados. São histórias terríveis às vezes, que as pessoas guardam na alma de quem precisa de. E hoje, eu não sei quais são as histórias que você carrega, mas hoje, nesse nosso encontro, é o dia de perdoar. Perdoar seus pais, perdoar seus irmãos, perdoar seus primos, seus parentes. Amém? A Lia sofreu por causa de outra dor. Ela foi rejeitada pelo marido. Ela servia, mas o marido amava Raquel e rejeitava a Lia. Vocês imaginem? Ao invés de o pai dela ter arrumado um outro marido para ela, ele deu 2 mulheres para um marido só. E Lia sofria o desprezo do seu marido. Eu sei que muitas mulheres sofrem. Quantas mulheres às vezes saem com o marido e o marido fica olhando para outras. Coisas nesse sentido, que às vezes a gente nem sabe e acontece, são coisas terríveis. Mas Deus quer curar nossa alma. E Deus é aquele que vê. O primeiro versículo que a gente leu fala, vendo Deus. Deus vê. Deus viu que Lia era rejeitada. E Deus fez ela perdoar. Aleluia. Deus vê a nossa dor. Deus vê quando nós somos desprezados. E naquele tempo, filhos era honra. Ter filhos era honra. Mas Raquel era estéril. Deus abençoou Lia e ela dava filhos. Jacó amava Raquel, mas ele era honrado através de Lia. Aleluia. Deus quer que nós sejamos felizes. Aleluia. Ele pode abençoar as nossas vidas. Mas existia ainda mais dores para o Lia.
ela foi crescendo na busca do Senhor. Porque quando nós buscamos o Senhor, nos momentos de maior luta, Ele vai nos abençoando e nós vamos crescendo na sua presença. E nós vemos que Raquel, quando Raquel era estéril e via que Lia dava filhos a Jacó, ela ficou com ciúme de Lia. E como eu disse para Jacó, dá-me filhos se não for ele. E Jacó disse, não sou eu que dá filhos. Quem dá filhos é o Senhor. Aleluia. Então, a gente vê que as pessoas ficam competindo. As irmãs estavam competindo. Ver quem dava mais filhos. Às vezes há competições entre irmãos, entre marido e mulher, entre pais e filhos. Às vezes competições entre irmãos da igreja. Cada um quer ser melhor do que o outro. Não é errado querer ser melhor, mas não melhor para sobressair os outros. É melhor para Deus. Como nós estamos falando da aparência de Deus, a palavra nos fala que lá em o apóstolo Paulo fala na primeira carta dele, que não é a aparência externa, os cabelos, os enfeites. O que Deus quer é a nossa beleza interior. Não é que nós nos arrumarmos, mas a beleza que Deus quer é o tempo que nós gastamos na sua presença. Aleluia, glória a teu nome. E nós vemos que a história de Lia encerra. Eu gostaria que você abrisse no capítulo 49 do livro de Gênesis. Versículo 29. Jacó está já na hora da morte, ele está abençoando os filhos, e ele fala assim no versículo 29. Depois ordenou-lhes e disse-lhes: eu me encontrei com meu povo, sepultai-me com meus pais, na cova que está no campo de Efron, o Eteu, na cova que está no campo de Macpela, que está em frente de Mamre, na terra de Canaã, a qual Abraão comprou com aquele campo de Efron, Eteu, por herança e sepultura. Agora veja, ali sepultaram Abraão e a Sara, sua mulher. Ali sepultaram a Isaque e a Rebeca, sua mulher. E ali eu sepultei a Lia. Aleluia. Quando Jacó estava para morrer e ele estava abençoando os filhos, ele deu a bênção ele abençoou José, que seria um novo frutífero. José, filho de Raquel. Mas para Judá, ele deu a bênção do rei. E Judá era filho de Lia. Lia recebeu a bênção, porque quando ela veio de Judá, ela chamou de louvor. Eu louvarei a Deus. Quando Judá, ele é o ascendente de Jesus, porque vem da descendência. Nós vamos olhar a árvore genealógica, nós vamos encontrar Judá, filho de Lia. Lia é uma das mulheres mais extraordinárias da Bíblia, porque é um povo comum, machucado, desprezado, cheio de complexos, que anda pelo mundo, tropeça, cai, e se não fosse a graça de Deus, que seria? Né? E a Lia nos dá muitas lições. A primeira lição que a Lia nos passa, ela nos mostra que a graça de Deus trabalha no ambiente da imperfeição humana. Com uma família problemática, com uma complexada, com uma aparência feia, com um pai abusador, com um marido rejeitador, Deus restaura a Lia. E quando nós lemos o livro de Lia, o descendente de Lia, de Ruth, é abençoado com a bênção de Lia. Aleluia. Não interessa a sua história. Interessa Jesus entrar nela. Derramar graça. Restaurar sua alma. Curar seu coração. Aliviar os complexos.
tirar o acusador de dentro de você e fazer você viver mais leve, sem competição, sem competir com ninguém. Amém? A outra lição que Lia nos ensina, ela nos ensina a manter a nossa esperança no Deus generoso e fiel. Aleluia. Quando Lia estava, eu acho que na maior luta, quando Deus viu que ela era desprezada, ele a fez fecunda. E ela teve o primeiro filho. E o primeiro filho ela chamou Ruben. E ela chamou Ruben, quer dizer, um filho. Porque o Senhor atendeu a minha aflição. Mas Jacó ainda desprezava e Deus continuou fazendo a fecunda. E ela teve o segundo filho. E o segundo filho se chamou Simeão. Simeão quer dizer, o Senhor ouviu que eu era desprezada. O Senhor ouviu. Aleluia. E Lia teve o terceiro filho. E se chamou Levi. Levi significa, ela quis dizer, essa vez se unirá mais meu marido a mim. Ela continuava lutando, ela queria que o marido se unisse a ela. E ela chamou o terceiro filho de Levi. Mas o marido ainda desprezava. E ela teve o quarto filho. E ela chamou Judá. Judá quer dizer louvor. Eu louvarei. Aqui, Lia já não pede mais pelo marido. Já não pede mais por qualquer outra coisa. Ela está crescendo no Senhor. Ela está aprendendo o sentido da vida. E o sentido da vida não é o marido terrestre. Não é que nós não devamos ter marido, ou que o marido não vai acrescentar em nossa vida. Mas o nosso verdadeiro marido é o Senhor Jesus. E Lia chamou o seu quarto filho de Judá. Judá é louvor. O Senhor dá sentido à nossa vida. Glória a Deus. Depois que eu sou presidente e que resultou dessa terceira, eu não aceitava, vivia, buscava nas nossas condições o que fosse possível para buscar cura. E a medicina não oferecia nada, eu sabia, não oferecia nada também. Mas Deus, nesse momento, foi trabalhando na nossa vida. Uma família, eu imagino a minha mãe com 2 adolescentes além de mim, mais um marido para cuidar. E Deus foi dando graça, e ao invés de separar a nossa família, Ele nos uniu. A minha irmã ficou, ela se chama Simone, ela tinha 15 anos quando eu sofri o acidente. E ela ficou revoltada, porque ela queria entender por que isso tinha acontecido com a irmã dela. E a gente louva a Deus porque ela poderia ter ido para qualquer caminho. Se alguém lembra que ela estava em Porto Alegre estudando sozinha, mas ela conheceu os servos de Deus. E ela conheceu a mãe. E eu creio que a oração que fizeram de lá, eu estava sendo tocada em casa, porque chegou num ponto que eu não tinha mais para onde olhar, o que buscar. Tudo já tinha sido feito e não acontecia nada. A cadeira de rodas continuava. Mas eu decidi deixar outros livros, deixar tudo que eu estava buscando, e eu comecei a ler a Bíblia. O que é importante da Bíblia, porque eu li como eu lia qualquer outro livro. Eu lia rápido, sem me deter. Mas a diferença da Bíblia é que o autor da Bíblia, ele conhece cada leitor. E Deus sabia o que estava se passando comigo. E na leitura da Bíblia, eu estava um dia cinzento, um dia que minha esposa, eu estava sozinha na sala da nossa casa, e tinha uma estante na minha frente com um globo. E eu olhei para aquele globo, eu me importava muito com a aparência. Não porque eu pensasse em ser um modelo, ou coisa assim, mas eu me preocupava em não estar caminhando, em não movimentar meus braços. E eu me preocupava também em não ser útil. E tudo eu dependia dos outros. E eu estava numa luta.
E eu olhei naquele globo e eu vi o mapa de todos os continentes, de todo mundo, e eu comecei a pensar, a observar o tamanho dos países, o primeiro tamanho dos continentes, o tamanho dos países, e olhei o tamanho do Brasil, e olhei o Rio Grande do Sul, e eu estava lá, a gente morava em Arvorezinha, a Arvorezinha nem aparecia no mapa, e além de estar na Arvorezinha, eu estava numa casa lá em Arvorezinha. Então eu era invisível na terra. E eu comecei a pensar no número de pessoas que existe nesse mundo. E eu pensei, eu, aqui em Arvorezinha, quem sabe da minha existência? Se eu desaparecer, quem vai notar? E aí eu baixei meus olhos, eu estava com a Bíblia na minha frente. E eu li. Deus falou comigo. Eu li assim, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia. Deus estava dizendo que não importava se eu era útil, se eu estava dando vida nesse mundo, se eu estava lá em Arvorezinha, numa casa onde ninguém sabia. Ele estava dizendo para mim que ele se importava comigo. E que se eu desaparecesse, ele se importaria. Amém. Aleluia. E foi assim, eu louvo a Deus que, é claro que eu só dizer, e aí meus pais se converteram, meu irmão, minha irmã, toda a família se converteu. Louvo a Deus por isso. Não foi fácil. Tudo dá trabalho. Mas Deus trabalhou na vida de cada um de nós. E Deus completou a obra. Claro, completou, estamos todos salvos. Mas Deus está trabalhando na vida de cada um de nós ainda. E Deus quer nos usar. Na minha vida, principalmente, Deus tem me tocado. Eu era tão... Eu não queria que ninguém me visse, eu não queria que ninguém soubesse sobre mim. Mas quando eu recebi a cura, eu busquei a Deus e Deus mostrou que quem mais tinha preconceito era eu. E quando eu me sentia estragando a paisagem, é claro que tem pessoas que discriminam, é claro que tem pessoas que fazem você se sentir que está no lugar errado, mas se eu estivesse bem, isso não teria importância. Mas quem mais discriminava era eu. E eu recebi essa cura. E depois disso, eu tenho sido despertada para publicar, porque é o que eu posso fazer com pessoas com deficiência, para falar sobre isso, para levar o que Deus fez na minha vida e o que Ele pode fazer para as pessoas que vitória numa cadeira de rodas. Mas Deus tem os seus meios e Deus sabe. Deus tem me usado numa cadeira de rodas. E eu louvo a Deus, porque pessoas têm se convertido através do meu testemunho. Aleluia. Contar sobre a minha vida para mim, eu só queria esconder, eu não queria contar. E Deus tocou tanto tudo que eu escrevi um livro contando para que todo mundo fique saber. E eu tenho recebido testemunhos de pessoas de todos os lugares do Brasil que eu tenho enviado o livro. E Deus tem falado aos seus corações. E Deus tem usado o meu testemunho. Deus não se importa com a aparência. Deus quer um coração sarado. Deus quer uma vida na sua presença. Uma vida bonita por dentro é uma vida que gasta tempo com Deus. Você pode gastar tempo no cabeleireiro, fazendo roupas, entende? Isso não é errado. Mas o que Deus vê é a beleza de Deus, a aparência, Ele vê o coração. E é o tempo que você gasta com Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E Ele nos mostra que nós devemos confiar na bondade e na providência de Deus. Se nós buscarmos a Deus, Ele vai responder. Deus respondeu aqui. E ela foi mãe de Judá. Quando Jacó estava morrendo, ele abençoou seus filhos e ele disse a Judá: de ti não arredará o céu. Chamou-o de louvor e ele disse: me enterre com vida. Quando Jesus voltar, se levantará
Abraão e sua esposa Sara. Se levantará Isaque e sua esposa Rebeca. E se levantará Judá e sua esposa Lia, sarada pela raiz de Davi, Jesus Cristo, nosso Salvador. Aleluia. Glória a Deus. Ele quer curar seu coração. Ele quer que você levante como Lia, sarada, curada pela raiz de Judá. A Bíblia nos diz que Lia tinha os olhos passos e que seu nome significa fraqueza. Mas o Deus que Lia, que também é o meu Deus, e que é o seu Deus, Ele abençoou tanto a sua vida, que ainda hoje ela brilha como uma estrela numa noite escura. A estrela que brilha no céu de Deus. Aleluia. E Deus quer brilhar na sua vida também. Ele quer dar um brilho na nossa vida. E como que Ele vai brilhar? Quando nós nos voltarmos para a cruz, para Jesus. É Ele que é o verdadeiro esposo. É Ele que é que dá sentido à vida. Não é que o esposo não vai te dar, se bom, ele vai acrescentar. Mas o verdadeiro esposo é Jesus. E isso Lia entendeu, porque ela chamou Judá de louvor. E se nós formos ver, Lia é a mãe de Jesus. Porque da descendência de Lia nasceu Jesus Cristo, nosso Salvador. E assim como Ele brilhou na vida de Lia, Ele quer brilhar nas nossas vidas. Amém? Eu não sou muito longa de palavra, eu sou velho. Eu gostaria que você levantasse. Eu acredito que eu falei. Foram poucas palavras, mas foi bastante assunto. Eu creio que Deus falou ao meu coração. E neste dia eu gostaria de falar. Muitas vezes você tem histórias que ninguém sabe. Muitas vezes você se sente uma mulher sem brilho. Mas Deus quer que você brilhe. Ele quer que você entenda que você é importante. Aleluia. Que você nasceu para brilhar. Glória a Deus. Que você nasceu para levar Jesus para outras pessoas. Glória a Deus. Ele conhece os seus problemas. A palavra fala, Deus viu Lia. Deus vê você, Lia. Deus sabe das suas lutas. Deus sabe do que você passa, se você tem complexos. Deus sabe se você tem problemas na sua família. Se você tem problemas com o seu esposo. Nós estamos um dia comemorando também o Dia da Mulher. Ele quer mulheres cheias da sua presença. Ele quer mulheres que brilhem. Lia era uma mulher sem brilho, mas pela graça de Deus ela brilha. E Ele quer brilhar na sua vida. Nessa tarde eu gostaria de pedir, se você quer receber alguma oração, se você tem dores, uma dor que parece que não cura, sofreu complexos, Bendito Deus, aleluia. sofreu traumas, se você sofreu rejeições, se você não tem paz, ou se você simplesmente sente que a sua vida não tem brilho, e você quer que o brilho de Deus seja na sua vida, que o brilho de Deus seja visto na sua vida. Nós queremos fazer uma oração para você. Se você simplesmente quer ser cheia de Deus para levar a sua palavra, se você nunca recebeu na sua vida, ou se você esteve distante, eu gostaria que você viesse à frente, nós gostaríamos de orar. A oração ali na frente não vai envergonhar ou diminuir. Deus vai te exaltar, porque Ele quer brilhar na sua vida.